Durante o seu discurso de posse em 20 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a era de ouro dos Estados Unidos começa agora. De acordo com Trump, os Estados Unidos serão a inveja de todas as nações e não permitiremos mais que tirem vantagem de nós durante todos os dias do governo Trump. Vou, muito simplesmente, colocar a América em primeiro lugar. A subida de Trump ao maior cargo do mundo mexeu com os temerários e as principais organizações terroristas do planeta, entre elas o grupo Ansarallah, também conhecido como Houthis, que controla e cedia a porção ocidental da devastada nação Iêmen, situada entre o Mar Vermelho, Estreito de Bab al-Mandeb, Golfo de Aden e o Mar Arábico. Os Houthis anunciaram o fim dos ataques a navios não ligados a Israel no Mar Vermelho, após o cessar-fogo da Guerra de Gaza e a ascensão de Trump ao poder. Analistas marítimos emitiram uma nova avaliação de ameaça ao redor do Estreito de Bab al-Mandeb, que poderia estar entrando em um período de perigo reduzido para embarcações que transitam pela área. O Centro de Coordenação de Operações Humanitárias, ligado aos Houthis, que serve como um canal entre as forças Houthis e os operadores de transporte comercial, enviou um e-mail à indústria de transporte no domingo, 19 de janeiro, dizendo que não atacaria mais navios ligados aos Estados Unidos e ao Reino Unido após o cessar-fogo que entrou em vigor em 19 de janeiro, sem mencionar a posse de Donald Trump. O Centro de Coordenação dos Houthis também acrescentou que os Houthis parariam de atacar embarcações ligadas a Israel após a implementação total de todas as fases do acordo entre Israel e os terroristas do Hamas. Essa é uma referência à fase 2 do cessar-fogo, que está programada para entrar em vigor daqui 5 semanas. A carta não menciona nenhuma outra nação. Dado que o grupo terrorista atacou embarcações com laços duvidosos com Israel, ainda não está claro como eles farão essa distinção daqui para frente. Independentemente disso, os Houthis dizem que retomarão as ações cinéticas contra embarcações conectadas aos Estados Unidos e ao Reino Unido se os ativos e o pessoal do grupo forem submetidos a novos ataques aéreos. Porém, os Estados Unidos têm um novo líder que prometeu impedir agentes estrangeiros infligissem qualquer ameaça ao Estado americano, tornando os interesses do país em primeiro lugar. A proclamação dos Houthis teria um impacto positivo no transporte marítimo não vinculado a Israel se os Houthis cumprissem sua promessa. As próximas semanas fornecerão a prova de se os Houthis seguirão o exemplo com sua intenção declarada. Durante este período, a ameaça a todos os transportes é reduzida, exceto embarcações de propriedade e bandeira israelense. No entanto, isso está sujeito a uma escalada de ponto crítico se os Houthis considerarem que Israel está violando o acordo de cessar-fogo. No entanto, o transporte com ligações a Israel e o comércio israelense correm maior risco do que o transporte de propriedade dos Estados Unidos e do Reino Unido, pois o cessar-fogo continua frágil e as negociações secundárias continuam. A ação militar dos Houthis em resposta a uma violação percebida do acordo de cessar-fogo por Israel continua possível e provavelmente impactaria primeiro o transporte afiliado para Israel. A nova determinação dos Houthis pode não ter efeito, já que Donald Trump está disposto a auxiliar em todas as formas o Estado de Israel, que deve continuar sendo impactado com ataques antinavios no Mar Vermelho, forçando assim os Estados Unidos e seus aliados a reagirem à altura. Antes de continuar o vídeo, peço gentilmente para visitar a minha loja de camisetas do Área Militar pelo site omapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho em trazer muito conteúdo para vocês. Declarações Houthis, especialmente alegações de ataques a navios de guerra dos Estados Unidos ou do Reino Unido, são frequentemente feitas sem mérito. O exemplo mais recente disso ocorreu em 19 de janeiro, quando os Houthis alegaram ter como alvo o grupo de ataque do porta-aviões USS Harry Truman pela 8ª vez. No ano passado, os Houthis reivindicaram ataques bem-sucedidos a navios da Marinha dos Estados Unidos, o que nunca ocorreu de fato. Os ataques marítimos começaram em novembro de 2023, em solidariedade aos terroristas em Gaza
pela última guerra entre Israel e Gaza, iniciada pelos próprios palestinos, que invadiram Israel, mataram mais de 1.200 pessoas e fizeram mais de 200 reféns. Os Houthis então forçaram os navios a evitar o canal de Suez para uma nova rota muito mais longa ao redor da África, aumentando os custos de carga em quase 200 bilhões de dólares. Os ataques dos Houthis afundaram 2 navios, danificaram muitos outros, causaram a morte de 4 marinheiros e levaram muitos a serem mantidos reféns após a apreensão de um navio. E também forçou os Estados Unidos a aumentar a vigilância local, criar uma coalizão internacional com grandes navios de guerra posicionados na região. A campanha Houthis no Mar Vermelho também levou aos engajamentos militares quase que constantes dos Estados Unidos e seus aliados, incluindo ataques aéreos contra os Houthis no Iêmen e repelindo os frequentes ataques de mísseis, drones aéreos e principalmente contra lanchas remotamente controladas pelos terroristas que ainda miram em embarcações comerciais e militares. Este é o novo canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, um canal reserva do Área Militar, que teve a monetização e o engajamento do público restringidos totalmente pelo YouTube. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações.